O Brasil é disparado o celeiro do mundo, como se diz. Temos a maior área agriculturável do mundo e os nossos principais concorrentes têm problemas climáticos que nós não temos. Rômulo, o Brasil é líder em produção e exportação de quase todas as commodities agrícolas. A gente tem soja, milho, algodão, café, açúcar, que representa 25% do PIB nacional. Quais são as expectativas para esse ano? O agronegócio brasileiro tem uma característica muito interessante, que é a de se reinventar todo ano. E todo ano ele apresenta alguma novidade. E as expectativas para 2019 são muito boas. O ano de 2018 já foi um ano bom, embora com alguns percalços, talvez o maior deles a greve dos caminhoneiros. Mas para 2019 tem muita gente muito otimista no agronegócio, projetando inclusive aí crescimento até de 2% do PIB do agronegócio para esse ano. Então, mais uma vez, o agronegócio tem aí tudo para deslanchar. As previsões climáticas para esse ano da NOAA, que é o principal órgão de previsão climática nos Estados Unidos, também são boas. Então, eu acho que o agronegócio está bem posicionado para atingir esses 2% de crescimento do seu próprio PIB. Você falou da greve dos caminhoneiros. Esse ano passado, a gente perdeu 32 bilhões de reais com a greve. É um ambiente vulnerável nesse sentido? É um ambiente, é um setor, como todos os outros no Brasil, vulneráveis à falta de investimento em infraestrutura, que é quase que um mantra que já vem sendo falado há muitos anos, mas em épocas em que isso se torna muito mais evidente em contratempos como esse da greve dos caminhoneiros. E mesmo diante desse prejuízo todo que você anunciou, 2018 também foi um ano bom para o agronegócio. Teve uma oscilação muito grande de preço por conta da greve dos caminhoneiros e do preço também dos combustíveis, mas foi um ano bom. Por isso que também as perspectivas para 2019 são muito boas. Como é que você avalia o posicionamento do novo governo com as diretrizes do agronegócio nos próximos anos, fazendo uma projeção para os próximos 4 anos? Eu acho que elas são as melhores possíveis. Nós temos que lembrar que boa parte do eleitorado desse novo governo foi o agronegócio. O agronegócio acreditou muito nesse novo governo e tem uma interlocução muito grande. Esse novo governo também foi muito feliz na montagem da pauta da agricultura. A ministra tem um conhecimento muito grande da área, transita muito bem por vários setores importantes do agronegócio. Então, eu acho que o agronegócio só tem a comemorar e esperar aí 4 anos de excelentes resultados para o setor. Agora, existe uma previsão do Brasil ser, até 2030, o país com a maior produção de alimentos do mundo. Realmente a gente é a principal alternativa para garantir essa produção de alimentos, de acordo com essas estimativas? Ah, sim. O Brasil é disparado o celeiro do mundo, como se diz. Temos a maior área agriculturável do mundo e os nossos principais concorrentes têm problemas climáticos que nós não temos. Se a gente pegar a Austrália, Estados Unidos, Canadá, mesmo a Rússia ou China, eles não têm um ano inteiro de clima para poder dar sustentação ao seu próprio agronegócio. Então, eles são concorrentes importantes em alguns produtos, mas ninguém se compara em área agriculturável ao Brasil. Então, o Brasil desponta como sendo a principal alternativa para um mundo que fica cada vez mais sedento por proteína e outros derivados aí do agronegócio. Que bom, né? Se as previsões se confirmarem, o agronegócio brasileiro deve crescer em torno de 40%, né, até 2030. Mas para isso a gente precisa resolver algumas questões, como os acordos bilaterais, problemas de armazenagem, redução de burocracias, entre alguns outros. Quais seriam as mudanças necessárias para que a gente, de fato, consiga ser esse maior produtor agrícola? Algumas delas você já mencionou, mas também precisamos de investimento pesado em infraestrutura para baratear o escoamento da nossa safra, então isso é fundamental. Precisamos de ferrovias, precisamos de portos, precisamos de rodovias bem estruturadas, precisamos também levar a sério a questão dos investimentos dos estrangeiros no agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ainda é muito protetivo. O ano passado a gente já deu um passo importante ainda no governo Temer
de facilitar um pouco a regra de aquisição de terras rurais por estrangeiros. A gente tem que avançar nesse ponto, permitindo que isso seja possível para que o capital estrangeiro possa vir investir e aumentar essa nossa produtividade. Rômulo, segundo a Embrapa, metade das propriedades de produção agrícola são preservadas no país, o equivalente a mais de 150 milhões de hectares. A agricultura chega a ser uma ameaça para o meio ambiente? Realmente existe uma preservação ambiental eficiente, confiável? Sim, eu acho que quando a gente fala de meio ambiente e agricultura, existe muitos mitos e pouca cientificidade. Eu acho que a Embrapa é um centro de referência e nós temos tantos outros que nós temos que observar. O agronegócio brasileiro, na minha visão, é um dos mais sustentáveis, se não o mais sustentável do mundo. E por que eu digo isso? Porque poucos os países, eu, por exemplo, não conheço nenhum, tem uma imposição legal de preservação da quantidade de área que o Brasil tem preservada. Os dados sobre preservação no Brasil mostram, esse citado por você, que nós temos boa parte preservada. Isso quer dizer que nós estamos caminhando de forma perfeita? Não, claro, porque existe um vazio entre o que é determinado por lei e o que é cumprido efetivamente na prática. Então, eu acho que nós temos que melhorar a nossa fiscalização, melhorar as estruturas de meio ambiente, para que eles tenham uma fiscalização efetiva para fazer valer esses índices que a legislação determina como devendo ser preservados. Se isso for feito, não existe um agronegócio mais sustentável no Brasil. Agora, os líderes do agronegócio estão empenhados em mostrar que a sustentabilidade ela deve ser encarada não apenas como um tema ambiental, mas também como um equilíbrio econômico, social do setor. Você percebe isso? Sim, claramente. E eu acho até que, eu vou até além, eu acho que os líderes do agronegócio também estão muito preocupados com a variável ambiental, porque se existe um setor muito sensível ao meio ambiente, esse setor é o próprio agronegócio, porque o agronegócio depende muito de recursos naturais que são proporcionados apenas quando nós temos um meio ambiente sustentável, digamos assim, ou equilibrado. Então, existe também essa preocupação no agronegócio. Eu acho que esse debate de meio ambiente e agricultura, às vezes existe muita atenção para ele e pouca atenção em outras áreas que realmente a gente tem que melhorar muito, que são fundamentalmente os problemas das grandes cidades, eu cito dois: saneamento básico e resíduos sólidos. Há muito que se fazer no agronegócio ainda, sim, mas para a gente realmente melhorar a sustentabilidade de toda a cadeia, e quando a gente fala em meio ambiente está tudo interligado, a gente também tem que prestar atenção nesses grandes problemas urbanos que geram grandes problemas ambientais e eventualmente até com repercussão no agronegócio. Sim, porque se eu tenho problemas de saneamento básico, eu tenho comprometimento de recursos hídricos que depois vão servir ao agronegócio. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do rio Tietê, que é um rio que nasce na Serra do Mar e corre contra o mar, abastece uma boa área agrícola do estado de São Paulo, existe um comprometimento de poluição no rio muito grande, o que prejudica o agronegócio do estado de São Paulo, que não pode se valer das águas do rio Tietê. Então, se a gente tivesse resolvido o problema de saneamento básico das principais cidades do interior de São Paulo, nós teríamos um recurso hídrico muito melhor para ser utilizado no agronegócio e também para o abastecimento da população. Ótimo. Rômulo, muito obrigada pela sua participação no Bate-Papo FGV. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e espero vir mais.